segundos antes do último suspiro, uma montagem cinematográfica da sua vida aparece diante de você. Nesse instante, o eu do passado se encontra com o eu do futuro, e dois filmes podem passar diante dos seus olhos. O primeiro é sobre abundância, onde você realizou tudo o que sonhava. O dinheiro não foi um problema, foi uma ferramenta que abriu caminhos, permitindo que você realizasse tudo o que queria. Já o outro filme é repleto de escassez. Tudo que você queria parecia impossível. Um trabalho horrível, salário péssimo, as horas dedicadas aos estudos pareciam perda de tempo. Nesse enredo, você tinha dificuldades de se relacionar e se sentia invisível. Quando esse filme termina, você percebe com um gosto amargo na boca que na era da abundância, a vida passou depressa demais. Ao invés de vivê-la, você apenas sobreviveu. E quando a ficha cai, já é tarde demais. A sua única vida, presente que você ganhou ao nascer, torna-se uma existência ingrata e sem sentido. Você já se questionou qual filme passará diante dos seus olhos no acerto de contas? Chegou a hora de você escolher qual será a sua história, escassez ou abundância. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da imersão A Era da Abundância. Meu nome é Iago Gonçalves, eu tenho 19 anos de idade e já faturei mais de 40 milhões com o mercado digital. Fiz o meu primeiro milhão aos 16 anos de idade, sozinho, de dentro do meu quarto com um computador conectado à internet. Isso aconteceu apenas 9 meses de eu ter começado no mercado com R$160 emprestados do cartão de crédito do meu irmão. Nessa imersão, você vai ter acesso à Fórmula 100K, uma fórmula simples de apenas 3 passos para você construir o seu negócio digital e faturar no mínimo R$100 mil a cada 30 dias. Ela é comprovada a maneira mais rápida, barata e segura para começar o seu negócio digital hoje. O destino final da Fórmula 100K é a vida abundante. A única maneira de viver que realmente vale a pena. Afinal, a vida não tem reembolso, não tem replay, não existe TBT. Nesse documentário você vai descobrir por que nós estamos vivendo na era da abundância. Eu sei que se você está começando agora no mercado, pode estar confuso com o excesso, com o tanto de informação que tem. Mas ao final da imersão, você terá clareza de tudo que é preciso para conquistar a abundância. Porque hoje, você precisa de apenas 2 coisas para enriquecer: conhecimento e ação. A imersão dará a você todo o conhecimento necessário. Agora, agir dependerá única e exclusivamente de você. E o melhor caminho para a ação é você se tornar um inconformado. Se você observar com atenção, todos os novos milionários do mercado digital são inconformados. Eles não aceitaram conviver com a vida escassa. Não seguiram o caminho tradicional traçado para eles. Eles literalmente criaram os seus próprios caminhos. No documentário de hoje, você vai descobrir que todo inconformado tem 7 características específicas. E quando elas atuam juntas em sinergia, você torna-se imbatível, conquistando tudo o que deseja, inclusive se tornar milionário. Hoje, além de você saber quais são essas 7 características, você vai descobrir como você pode ativar elas em você, ou seja, se tornar um inconformado pronto para agir. Bom, se você realmente vai até o final desse episódio aqui comigo hoje, manda agora no chat #inconformado. Manda aí. Era um quarto para mim, um quarto pro Iago, e uma cozinha e um banheiro e a varandinha só. Foi um baque, né? Eu vi minha vida mudar, a vida deles também, porque teve uma separação. Ele me pedia, às vezes, para comprar um sanduíche, um McDonald's. Queria alguma coisa diferente do trivial, né? E eu não tinha condições. Não tinha outra opção. Né? Era essa ou nenhuma. Não tinha como ser diferente. Ele chegou e falou: pai, eu vou parar de estudar. E eu fiquei puto, porque de uma hora para outra eu vou parar de estudar. Você fica invocado. Eu falei: não vai parar, não. Eu fui chamada, assim, na escola, né, por conta que estava com nota baixa e com risco de perder o ano. Pois é, o conselho tutelar me ligou. Aí me pegou e perguntou assim: e aí, como é que vai fazer o negócio do Iago? A ficha caiu quando ele me ligou. Ele falou assim: mãe, encontrei um produto vencedor. Eu finalmente vou comprar um... Esse carro aqui, hoje eu vou pegar ele. Hoje? O vendedor ainda... Não é hoje, é. E eu fiquei sem entender. Aí que eu vi que a ficha caiu. Eu falei: nossa... Bom, a verdade
é que com a Fórmula 100K, você está apenas um produto de distância do seu primeiro milhão. E eu vou te provar isso no segundo episódio da nossa imersão, que será na quarta-feira, dessa vez ao vivo na tela do meu computador. Eu vou revelar os 2 primeiros passos da Fórmula 100K, sendo um deles o método que eu uso para encontrar os PPMs, os produtos de potencial milionário. Eles são os produtos capazes de mudar a sua vida. Eu precisei de apenas um deles para sair do zero e é o meu primeiro milhão com 16 anos de idade. Na sexta-feira, no terceiro episódio, eu estarei ao vivo para mostrar o terceiro passo da Fórmula 100K, que são os clientes. Você saberá com detalhes como explorar as 2 maneiras de conseguir conquistar clientes. A primeira é o tráfego gratuito, permite com que você comece sem grana. A segunda é o tráfego pago, permite com que você escale rapidamente até o primeiro milhão. Esse combo permite qualquer pessoa, mesmo sem dinheiro, ir do zero até o primeiro milhão em menos de 12 meses. Por fim, na segunda-feira, dia 7 de agosto, no último episódio, você vai acessar o plano para conquistar a vida abundante. Porque nesse dia, por pouco tempo, estará aberta a oportunidade FNM. Elas se abrem apenas 2 vezes por ano, durante um curto período de tempo. Ou seja, você tomará a decisão de trilhar essa jornada sozinho ou comigo e milhares de outros inconformados como você. Essa será a última oportunidade de fazer parte da FNM em 2023. E bom, para acabar os avisos, no final desse episódio você vai saber como baixar o material complementar, que vão ter conteúdos e hacks exclusivos apenas para quem ficar até o final desse episódio. A partir de agora vem o mais importante. Você entenderá por que nós estamos vivendo no melhor momento da história da humanidade para abandonar a vida escassa e conquistar a abundância. A ficha começou a cair. Eu comecei a me ver diante de um paradoxo. Eu via várias pessoas no Instagram, no YouTube, um monte de gente vivendo a vida abundante e eu na máxima escassez. Gente que nem tinha terminado a escola. Pensava, pô, se essas pessoas conseguiram, eu também posso chegar lá. Comecei a perceber que a minha atitude conformada diante dos problemas era, na real, o maior obstáculo. Viver conformado era como viver numa prisão e me fazia agir conforme os outros queriam, não como eu queria. E ao invés de grades, o que me prendia, na real, era o medo de me colocar à prova de sair da zona de conforto. Hoje eu sei que a única maneira de fugir dessa prisão é se tornando inconformado. E embora muita gente se diga inconformado, dificilmente tem as 7 características comuns de todo inconformado. Tem no máximo umas 2, 3, e isso é bom, mas não te torna inconformado. A verdade é que a maioria das pessoas estão insatisfeitas, só que elas não estão realmente inconformadas. Só que quando você junta e incorpora as 7 características ao mesmo tempo, o efeito sinérgico que isso tem é como se fosse magia. Você se torna imbatível e deixa de lado a atitude passiva diante dos problemas. Você começa a agir de verdade. Você vai remover os obstáculos que te impedem de viver a vida dos seus sonhos. E de novo, a única coisa que você vai precisar é de conhecimento e ação. Porque sem conhecimento e sem ação, você é só um conformado. Agora, conhecimento e ação é resultado de abundância. Isso nos leva à primeira característica de todos os inconformados. O começo de tudo. A característica que vai desencadear todas as outras 6. Você nunca vai conseguir chegar no seu primeiro milhão, conquistar a vida dos seus sonhos, se você não tiver ódio ao problema. A primeira característica, ódio ao problema, é uma intensa insatisfação com as coisas que te incomodam. Essa insatisfação é a faísca para a chama do inconformismo. É ela que te impulsiona a buscar a mudança. E talvez você possa ser resistente a essa característica por considerar ódio como se fosse uma coisa negativa. Só que esse ódio é um ódio construtivo, que vem como um impulso para a ação. E é por isso que você deve alimentar essa sensação de desconforto que sente em relação aos problemas. Comigo foi assim e com você também será a mesma coisa. Eu, por muito tempo, apesar da escassez, era um conformado. Eu precisei experimentar a escassez extrema e sentir que tudo podia piorar para realmente declarar guerra ao problema. E a escassez ela pode se manifestar de diversas formas na vida das pessoas. Alguns sentem ela no dia a dia, acordando cedo, trabalhando em um emprego que não gostam, ganhando pouco, perdendo horas da sua vida em ônibus, preso em filas intermináveis. Ou então ela também pode se manifestar quando você não consegue realizar o que deseja. Não consegue, por exemplo, pagar um plano de saúde para você ou então para as pessoas que você ama. Não consegue viajar, não consegue ir no restaurante, não consegue pedir um iFood. Até mesmo porque na escassez as pessoas te julgam pelo que você tem e não pelo que você é. Eu senti isso na pele. Eu não tinha nada e as pessoas achavam que esse era o meu valor. Nada.
E às vezes eu me sentia como um nada. Teve um dia que eu vi minha mãe triste, catei algumas moedas que tinha lá e juntando tudo deu R$12. Com mais R$20 dava 32. Eu queria comprar 2 sanduíches pra gente. Desde que a gente tinha se mudado, havia muito tempo que a gente já não comia um sanduíche. Eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, você consegue inteirar aqui R$20 pra gente comprar um sanduíche? Ela olhou no fundo do meu olho e falou assim: Iago, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu pensei: como assim você não tem R$20? Pô, são R$20. Ela olhou e falou assim: Iago, a mãe não tem. Nessa hora, eu percebi que minha mãe tava fazendo força pra não chorar. Ele me pedia, às vezes, para comprar um sanduíche, um McDonald's, ou mesmo uma pizza. Queria alguma coisa diferente do trivial, né? E eu não tinha condições de fornecer para ele, de suprir essa necessidade, essa vontade dele, porque era habitual isso na nossa vida, antes da gente ir lá pro barracão, né? Isso é frustrante, para uma mãe é muito dolorido. Nesse dia eu chorei. Que tristeza. Muito. Não tinha outra opção. Né? Era essa ou nenhuma. Não tinha como ser diferente. Mas é doído. A mesma dor que ela sentiu dizendo que não tinha os R$20, eu também senti. Naquele momento a ficha caiu. Minha mãe já estava faltando algumas faxinas porque estava desenvolvendo uma dor no ombro por causa do trabalho, que é pesado. E a gente não tinha plano de saúde, não tinha como pagar consulta. Então ela trabalhava com dor e às vezes tinha que faltar por conta disso. Começou a ser frequente vê-la chorar dentro de casa, ficar triste pelos cantos. Com o tempo, o corpo foi dando sinais, né? Que a função já era bem pesada, era bem, assim, desgastante, né? E aí veio as questões de saúde, né? Com a coluna, a questão do ombro. Então, assim, eu trabalhava à base de medicamentos, né? Eu tinha anti-inflamatório, remédio para dor e tudo. Então, assim, com o tempo foi bem difícil, bem pesado exercer a função com essas dores e a necessidade mesmo de cuidar da saúde. A situação nessa época chegou a ficar tão crítica que a gente começou a receber a ajuda da minha tia, que morava perto da gente, e doava a cesta básica para que a gente realmente conseguisse passar por esse momento tão delicado. O fundo do poço estava abrindo diante dos meus olhos. A vida que estava péssima poderia piorar e muito mais. A qualquer momento minha mãe poderia simplesmente ficar incapacitada de trabalhar. E aí nem um aluguel a gente iria conseguir pagar. Esse era o meu motivo. Eu não podia deixar tudo aquilo acontecer e deixar pra lá. Agora, qual que é o seu motivo? Manda aí no chat o que vai realmente fazer você sair hoje, sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. Até porque se você tá aqui, sua vida pode melhorar. Porque se você tivesse 100% conformado, você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar e não saindo da sua zona de conforto. Há algo dentro de você querendo mudar. E hoje nós vamos alimentar isso aí. Os seus problemas atuais devem ser o combustível pro seu inconformismo. E é o inconformismo que vai te levar à ação. Até me arrepia falar isso aqui porque ficou muito claro na minha história que no momento que eu deixei de me conformar com a vida escassa, a minha vida mudou. Porque depois que eu passei a odiar o problema, as outras 6 características despertaram dentro de mim e eu cheguei até aqui. Você odeia o problema, ok. Mas e aí, quem que vai te ajudar? Ninguém. Desculpa te falar, mas você tá sozinho nessa. Se você tem um problema, esse problema é só seu. Só você pode fazer algo para resolvê-lo. Por isso, você precisa entender que é você a única pessoa que pode fazer algo para mudar a sua realidade escassa. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer as coisas por você. A autorresponsabilidade é um elemento essencial na transformação da vida escassa para abundante. Implica reconhecer que você é o principal arquiteto do seu destino, assumindo literalmente a responsabilidade por tudo que você deseja. Eu sei, você também sabe, que quando a gente tá na merda, é tentador culpar os outros pelos problemas. É o governo, é o patrão, os pais, a esposa, os amigos, é tudo, menos você. E eu passei por isso. Enquanto eu estava conformado, internamente eu culpava todo mundo à minha volta. No entanto, assumir a autorresponsabilidade significa que a mudança deve começar de dentro de você. Ou seja, com trabalho duro, dedicação e atitude positiva, é possível criar oportunidades para construir os seus sonhos. E vejam o meu caso. Quando eu assumi e decidi que minha vida ia mudar, eu só tinha 14 anos de idade. Era muito novo e me perguntava como é que eu posso ganhar dinheiro. A primeira coisa que eu tentei fazer foi vender bolo de cenoura na escola. Eu me tornei um empreendedor. Eu juntei moedas por semanas, comprei todos os ingredientes, a minha mãe fez o bolo e depois eu comecei a revender na escola. Muita gente já deve ter feito isso, né? Vender paçoca, brigadeiro. Mas depois de umas semanas, eu comecei a fazer as contas.
Eu lucrava em média por dia R$15. 7 dias na semana são 75. No mês dava R$300. Logo eu percebi que aquilo era uma perda de tempo, porque R$300 não ia resolver meu problema. Eu queria mais, eu queria ficar milionário, mudar minha vida, a vida da minha família. E isso nos leva à terceira característica dos inconformados. Eles sonham grande. Pode observar, todo novo milionário sonha grande. Eles não se satisfazem com nada que não seja abundante. No meu caso, eu tinha um problema imediato que era tirar minha mãe da faxina. Era pagar um plano de saúde, colocar a gente num bom apartamento. Beleza, só que eu queria mais. O homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, disse que as pessoas podem sonhar pequeno ou sonhar grande. Só que é burrice sonhar pequeno, porque dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então por que não sonhar grande? Vou dar uma história de quando eu era criança, tinha um jogo que eu jogava muito, chamado Need for Speed. E eu gostava nesse jogo de pegar o carro chamado Corvette. Eu customizava ele e sonhava, porra, um dia eu vou ter esse carro. Na época, eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir fazer isso, mas eu tava só sonhando, então não tinha limite. Se eu não sonhasse grande, talvez até hoje eu tinha me conformado com aqueles R$300 do bolo de cenoura. Era uma grana que ajudaria minha mãe, poderia me deixar orgulhoso, afinal eu tinha 14 anos de idade. Não era a minha responsabilidade de resolver o problema de falta de grana, mas, como eu era um inconformado, eu tinha a autorresponsabilidade e sonhava grande. Eu precisava encontrar alguma maneira de resolver o problema para sempre. Isso nos leva à quarta característica dos inconformados. Nós sempre temos um plano. Eu entrei no PC e digitei como ganhar dinheiro na internet sem precisar de investir. Bom, eu não recomendo que você faça isso porque o que vai aparecer de picaretagem, apostas e fraude, você não tem noção. Mas como ninguém ia me ajudar, eu comecei a desenvolver o meu próprio plano. Tá bom, Iago, mas o que significa ter um plano? O plano era tudo o que eu ia precisar fazer para sair de onde eu estava, na escassez, e chegar onde eu queria chegar, que era a abundância. E eu vou falar pra você, não foi nada fácil. Eu investi milhares de horas em frente ao computador para conseguir elaborar algo realmente capaz de levar aonde eu queria chegar. Como eu comecei do zero, eu passei mais de um ano no Google e no YouTube estudando como ganhar dinheiro no mercado digital. Eu tinha algumas diretrizes para escolher qual caminho eu realmente ia seguir. A primeira diretriz do meu plano era velocidade. A minha mãe estava sentindo cada vez mais dores no ombro e a qualquer momento ela poderia parar de trabalhar. Então eu tinha pressa, eu precisava de algo que realmente me desse dinheiro e rápido. Segundo, eu não tinha grana para investir. Eu precisava de algo que pudesse começar praticamente sem dinheiro. E terceiro, tinha que ser algo seguro. Eu não poderia cair em falsas promessas. Eu via pessoas me prometendo dinheiro fácil, sem risco, sem investir. Grande parte dessas coisas eram sites de apostas como Blaze, apostas esportivas e todas essas falcatruas que você já sabe que existem na internet. Eu estudei, velho, de tudo que você pode imaginar. Eu passei horas em frente ao computador. Me aprofundei em todo tipo de negócio que achava. Só que por um bom tempo, eu não encontrava nada que me chamasse atenção. Eu não conseguia encontrar essas 3 diretrizes em nenhum negócio na internet. Até que eu conheci o dropshipping. A minha cabeça literalmente explodiu, porque o drop é um modelo de vendas online sem precisar de ter estoque. Foi literalmente amor à primeira vista. E com certeza, meu plano seria começar a vender os meus produtos via dropshipping. Além de poder me dar muito dinheiro, muito rápido, era possível começar com praticamente nada. A maioria das pessoas que se dizem inconformadas param por aqui. Elas traçam planos, mas não ativam a quinta característica dos inconformados: ação. Ter um plano e não executá-lo é o mesmo que não ter um plano. É se conformar. Por isso que, tendo um plano, os inconformados entram em ação. E assim eu fiz. O começo foi cheio de obstáculos. Como eu peguei aqueles R$160 emprestados com meu irmão, eu era obrigado a lucrar e fazer essa grana em 30 dias, a tempo de fechar a fatura do cartão dele. Essa, inclusive, é uma outra vantagem do dropshipping. Assim que ela estiver online, você começa a vender e a lucrar. Na época que eu montei minha primeira loja, eu era viciado num jogo chamado Fortnite. Então, o primeiro produto que eu vendi foi uma luminária desse jogo. Eu coloquei ele na loja, mas eu tinha um pequeno problema. Eu precisava agora levar potenciais clientes para ela. Só que eu não tinha grana para investir em tráfego pago, como Facebook Ads, Google Ads. Então eu desenvolvi uma estratégia de tráfego gratuito, que é levar potenciais clientes para visitarem a loja sem gastar com anúncios. E fica tranquilo porque, igual eu te falei, no terceiro episódio você vai aprender quais são as melhores estratégias para começar no tráfego gratuito e no pago, as mesmas que vão te permitir começar sem dinheiro e escalar rapidamente sua operação até os R$100 mil por mês.
Na época, eu desenvolvi uma estratégia de tráfego gratuito, onde eu abordava influenciadores que falavam sobre Fortnite e oferecia uma pequena comissão sobre cada venda que eles fizessem. Para eles, era um ótimo negócio, porque tudo que eles precisavam fazer era divulgar o link. E cada venda era uma nova comissão. Comecei a anunciar no Facebook Ads essa mesma luminária, mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Tinha dias que eu lucrava um pouco, outros que eu tomava prejuízo, mas no geral, eu estava queimando dinheiro. Os 10 mil reais que eu havia feito foram aos poucos sendo torrados por falta de conhecimento e ignorância. Eu poderia ter, sei lá, dado 5 mil reais para minha mãe para ajudar ela e perdido apenas 5 mil, mas depois de uns 15, 20 dias eu perdi foi tudo. Tava de volta à estaca zero. Diante disso, havia duas opções: me entregar ao vitimismo, desistir e ser obrigado da pior maneira a me conformar, ou recolher os cacos e seguir em frente para um novo ciclo de aprendizado. Para os inconformados, só há uma única opção: é óbvio que eu segui em frente, chegando à sexta característica de todos os inconformados. Eu precisava voltar a anunciar, só que eu não tinha grana. Não tive coragem de pedir de novo o dinheiro emprestado pro meu irmão, então eu tive que cortar na carne. Eu desfiz da única coisa de valor que eu tinha, o Xbox. Mais do que valor em dinheiro, eu tinha um valor sentimental por ele. Eu passei minha infância jogando nele. Fiz vários amigos online. Era a única coisa que tinha me sobrado da época que minha vida era feliz. Eu tinha uma conta de Fortnite com várias skins raras de, milhares de horas jogando, me divertindo e fugindo dos problemas. Pra quem não sabe, skins são basicamente roupas dos personagens e habilidades que você vai desbloqueando ao longo do tempo. Só que a vontade de viver a abundância era muito maior do que o apego que eu tinha com o videogame. Então, era o que precisava de ser feito. Tem até um ditado que fala que crianças fazem o que gostam, mas adultos fazem o que precisa ser feito. Naquele momento, isso era essencial para o meu crescimento. Eu anunciei ele por R$ 1.200, vendi por 1.000. É óbvio que eu fiquei triste de me desfazer do videogame, mas para me tornar a pessoa que eu queria ser, eu tinha que deixar de ser a pessoa que eu era. Eu até falei com minha mãe: mãe, eu preciso de dinheiro, vou vender meu videogame. E ela falou assim: porra, filho, mas essa é a única distração. E era mesmo. Mas eu falei assim: pô, mãe, não tem problema. Eu vou fazer dinheiro e depois eu compro outro. E talvez você tenha percebido que a sétima característica dos inconformados seja essa: eles não aceitam críticas construtivas de quem nunca construiu nada. A maioria das pessoas acha que eu fiz uma loucura. E eu estava 100% convicto que eu havia feito a melhor decisão da minha vida. Afinal, eu havia despertado as 7 características dos inconformados. Eu ainda não tinha clareza sobre essas 7 características, mas, olhando para trás e analisando as pessoas que, assim como eu, se tornaram milionárias em pouco tempo saindo do zero, eu percebi que essas características também estavam presentes. Ou seja, eu tinha total noção de que temos apenas uma vida e eu faria de tudo o que fosse necessário para que essa vida seja a mais extraordinária possível. Eu decidi testar um produto completamente diferente do que eu falei no e-mail. E finalmente eu comecei a vender bem. No primeiro dia, eu investi R$200 e voltou 2.000. Eu lembro de ter ficado até meio cético no dia sobre o que estava acontecendo. Ainda não tinha caído a ficha que eu tinha encontrado um PPM. No dia seguinte, eu coloquei mais R$500 em anúncios e voltou 5.000. Nessa hora, eu liguei para minha mãe quase chorando de emoção e falei assim: mãe, eu consegui. Eu vou ficar rico de uma vez por todas. A ficha caiu quando ele me ligou. Ele falou assim: mãe, encontrei um produto vencedor. Eu finalmente vou comprar um computador para mim, novo, conforme eu preciso para me trabalhar e esse negócio dá certo. Ele ligou para mim, mas numa felicidade, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Ficou muito feliz, muito. E eu também, porque todo o esforço tinha valido a pena. Eu lembro desse dia, mas como se fosse hoje mesmo, da felicidade dele. Muito feliz. Não. Esse dia não esqueço. Nessa semana, eu vendi mais ou menos uns R$30.000, ainda com 15 anos de idade nessa época. Na semana seguinte, eu vendi mais de R$80.000. Eu tava irradiante. Já era fevereiro de 2020, uns 15, 20 dias depois daquele e-mail. E eu com 15 anos de idade já estava ganhando muito mais do que médicos, juízes e formados. Só que dentro da minha casa, sendo meu próprio chefe, com nenhuma dor de cabeça com nada. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar dinheiro foi comprar um computador novo. O meu já não estava dando para trabalhar. Lixo. E aí, ele era muito novo, né? Não tinha experiência de nada e tudo. Aí ele
mãe, você precisa ir no banco comigo, eu tenho que sacar o dinheiro pra me comprar. Eu tô com medo, vou de mochila, não vou, foi muito engraçado. Aí eu falei, não, na segunda-feira eu tô de folga, eu vou lá com você, pode deixar, a gente resolve. Nós fomos no banco, ele sacou o dinheiro pra poder pagar. Então ele começou a fazer dinheiro e conseguiu comprar um notebook novo para ele trabalhar. E eu vi o tanto que ele estava animado dele ter conseguido fazer o dinheiro para comprar o notebook. E eu falei, olha, isso aí pode ser que vai dar certo mesmo. 3 meses depois de achar o meu primeiro PPM, eu já tinha feito meu primeiro milhão. Isso aos 16 anos de idade. A minha vida, a vida da minha mãe, das pessoas que eu amava, já havia sido transformada. Lembram de quando eu disse para meus colegas que me ridicularizaram, que era para ele esperar 10 anos? Menos de 3 meses depois daquela conversa, eu já tinha faturado meu primeiro milhão de reais. E dali em diante eu comecei a viver a vida abundante. A minha rotina foi realizar os meus sonhos e os sonhos das pessoas que eu amava. De lá pra cá, eu conquistei muitas outras coisas e no total foram mais de 40 milhões de reais faturados com o mercado digital. E ao longo do tempo, a minha operação não parou mais de crescer e cada dia que passa, ela depende menos de mim. Pouco tempo depois do meu primeiro milhão, eu e minha mãe saímos do barracão de 2 quartos e fomos para um duplex de luxo. Obviamente, eu assumi as contas da casa e tirei minha mãe da faxina, que era meu sonho desde o primeiro dia que eu comecei lá atrás vendendo bolo de cenoura na escola. Eu disse a ela, agora é comigo. A gente saiu do barracão, aí eu falei assim, mãe, a gente precisa mudar. Eu falei assim, eu não tenho condições de pagar um aluguel valor maior do que agora. Ele falou, mãe, não tem problema, deixa comigo. Nós mudamos para um apartamento de 3 quartos, cobertura, mas foi assim, absurdo, foi muito bom, foi muito satisfatório. Com apenas 17 anos e sem CNH para dirigir, eu tinha comprado meu primeiro carro, uma Mercedes. Um carro que os pais dos meus amigos me zombaram de palhaço porque acharam que eu nunca ia conseguir comprar. Atende esse menino aí que, quem sabe, vai comprar um carro. Nesse mesmo dia, ele viu a Mercedes lá. Esse carro que você quer? Eu falei, esse aqui que eu vou levar. Levar? Não, esse aqui vai ficar comigo mesmo. Esse eu vou comprar. Esse carro aqui, hoje eu vou pegar ele. Hoje, o vendedor ainda... Hoje é. E eu fiquei sem entender. Era um sonho de qualquer um, né, cara? Aí que eu vi que a ficha caiu. Eu falei, nossa. Realizei 2 sonhos do meu pai. Dei ele uma casa e uma moto 0 km. Tirando a braba aí da loja. Feliz, pai? Demais, velho. Esse filho meu é top. Eu nunca tive uma casa. Sempre moramos de aluguel. Eu sempre tive vontade de ter uma casa própria. Hoje eu estou realizando meu sonho. Para minha mãe, além de nunca mais precisar de trabalhar, ela também precisava de um carro. Então, eu dei a ela o carro dos sonhos, de quase 200 mil reais. Filho, é louco, que emoção, que loucura. Muito obrigada, filho. Deus te abençoe, viu? Te amo. Amo vocês. Realizei, inclusive, aquele sonho grande que eu tive quando eu jogava Need for Speed lá atrás no meu Xbox. E eu comprei o meu Corvette. Essa foi a minha vingança silenciosa contra todos que duvidaram de mim, que disseram que eu não era capaz. Hoje eu estou automatizando toda a minha operação, criei processos, contratei pessoas que passaram a fazer todo o trabalho duro por mim. Assim, a minha operação depende muito pouco de mim, eu dedico no máximo 1 hora por dia, de segunda a sexta, e mesmo assim, ela fatura 7 dígitos por mês, todos os meses. E você sabe como que eu fui do 0 aos múltiplos milhões com dropshipping? Aplicando repetidamente a fórmula 100K. Os 3 únicos passos que você precisa para faturar no mínimo 100 mil reais por mês com a sua loja. E quando você começar a ganhar dinheiro e trazer mais gente, você pode aplicar a fórmula diversas vezes simultaneamente, faturando múltiplos 100 mil reais e até mesmo 7 dígitos por mês, como é o meu caso. Se você somar o
faturamento de todos os inconformados que já aplicaram a Fórmula 100K são mais de 500 milhões de reais. A prova disso foi o último evento que aconteceu da FNM, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde reuniu todos os alunos da FNM que já faturaram no mínimo 1 milhão de reais. Foram quase 100 pessoas na ilha e, somando o faturamento de todos, dava meio bilhão de reais. Bom, até o dia 7 de agosto, você deve estar imerso nos conteúdos que serão disponibilizados entre os episódios. Todo o conhecimento que você precisa para executar a Fórmula 100K estará na imersão A Era da Abundância. A Fórmula 100K mudou minha vida muito mais rápido do que eu imaginava e a vida de milhares de pessoas que já aplicaram. Tá, vamos recapitular aqui então quais foram as 7 características que todo novo milionário tem e que você aprendeu no episódio de hoje. Primeiro, ódio construtivo ao problema. Segundo, autorresponsabilidade. Terceiro, sonho grande. Quarto, tenha um plano. Quinto, execute o plano. Sexto, não desista. Sétimo, não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Assumindo a atitude inconformada e com o conhecimento da Fórmula 100K, não há outro resultado possível senão a vida abundante. E é por isso que hoje, acabando esse episódio, você fará uma decisão. Você terá que decidir entre trilhar o caminho do conformismo, da vida cinza e medíocre, ou trilhar o caminho dos inconformados, que sabem o que merecem e vão atrás da vida digna e abundante. Caso sua opção seja a segunda, a Fórmula 100K é a rota mais rápida, barata e segura para você conseguir conquistar a vida abundante. E apesar desse primeiro episódio estar acabando, eu vou revelar agora o que você precisa fazer para baixar o material complementar dessa aula com um resumo do que foi apresentado e, o mais importante, um plano de ação. Tarefas simples, mas muito importantes para que você faça e que vai impactar diretamente no seu sucesso dentro do mercado digital. Eu postei uma foto agora no meu Instagram e para você receber o material complementar no seu direct, basta comentar #inconformado. Então, o que você tem que fazer agora para dar o próximo passo rumo à abundância é ir no meu Instagram e comentar #inconformado. O meu arroba é esse que está aparecendo na tela. Aproveita para compartilhar com um amigo que também terá a vida abundante como a sua. Lembrando que os próximos 3 episódios serão em formato de live ao vivo. Além de você interagir comigo, eu vou te mostrar na tela do meu PC, sem enrolação, tudo o que você precisa fazer para faturar 100 mil reais a cada 30 dias com a Fórmula 100K. Nosso próximo encontro, então, é na quarta-feira dessa semana, às 20 horas. Eu te vejo lá, tamo junto.